Bem-vindos ao Mesa da Estratégia. Eu sou Mariane Soares. Eu sou o Anderson Soares. Nós somos sócios da Sigmativa Inteligência Empresarial e todas as semanas traremos assuntos sobre gestão, liderança, finanças, vendas e estratégia para quem quer ter uma empresa mais forte. É isso aí. Então prepara o café. Porque a estratégia já está na mesa. E hoje a nossa convidada é Georgina Matos, ela que é consultora de marketing desde 2007, especialista em branding, comunicação integrada e estratégia de marca. Também é palestrante nas áreas de marketing, vendas e empreendedorismo. É um monumento de mulher, né, gente? E aí hoje a gente vai... Esse corte. Eu vou fazer esse corte. Hoje a gente vai se aproveitar do conhecimento dela, então, para entender um pouquinho mais sobre marketing como um todo, né? Quando eu conheci a Georgina há um ano atrás, mais ou menos, a gente começou a falar sobre esse assunto, né? E eu ainda comentei com ela sobre essa questão de a visão que eu tinha de marketing, que era uma visão de Instagram, vamos dizer assim, né? Ela vai muito além disso. E talvez as empresas hoje explorem isso muito pouco, né? Então, de que forma a gente consegue ser mais amplo quando a gente fala de marketing, de branding, né, de comunicação como um todo, para que a gente possa ter esse olhar ampliado para o nosso cliente nos ver, independente da plataforma com a qual a gente está trabalhando, né? Eu acho massa que a Mari, ela tem uma característica, ela já começa e ela vai direto no assunto. Não tem muito rodeio, eu amo isso na Mari. E essa pergunta, ela não é tão complexa de responder quanto é, na prática, tu atuar dessa maneira como tu falou, né? De uma maneira mais profunda em relação à estratégia. E quando a gente fala de marketing, existe, assim, um monte de especialista, né? Todo mundo sabe um pouquinho, tem que estar no Instagram, teu nome está no Google, tu pediu avaliação. Então, existe um senso comum, assim, do que é o marketing. Mas, veja, esse senso comum é de um marketing que foi se transformando, talvez de uns 15 anos para cá, que quando foi a era digital. Nós temos aqui no estúdio uma novinha. Quantos anos, Tainá? 20, que ela não viveu o que a gente chama de marketing tradicional hoje, né? Que era um marketing diferente de se fazer, que adotava as mídias tradicionais, que tinha uma presença muito forte do marketing de relacionamento. Ela é nativa de um marketing mais digital. E para alguns é como se a gente dissesse, não, agora esse marketing antigo não existe mais e só existe o marketing digital. O que, na verdade, acaba pegando as empresas meio de calça curta, porque tem muita empresa se concentrando em fazer esse marketing digital que é necessário, é importante, as pessoas têm que fazer, mas esquecem da parte que acontece da porta para dentro, que é a parte estratégica, que, pelo visto, a Sigmativa faz o dever de casa muito bem, né? A gente tá aprendendo, né? Estamos tentando. O Anderson sempre foi o marqueteiro de mão cheia, vamos dizer assim, né? Isso é natural dele, eu falo para ele que, cara, ninguém melhor que tu para representar, né, uma marca, é natural dele, ele faz isso com muita facilidade. Ele lembra de colocar esse sigma em lugares que eu jamais pensaria, né? Então, capa de celular a gente já teve, né? Então, assim, é muito comum que a gente chegue em algum lugar, mas eu já vi essa marca em algum lugar. E eu já lembro direto, né? Culpa dele. Porque ele lembra de fazer isso, né, com muita facilidade, assim. Eu já não tenho tanta facilidade assim, talvez por ter um pouco mais de influência do marketing mais antigo. Mas isso também entra naquela questão, Georgina, de... enquanto tu falava, me veio à mente que se eu trabalho o marketing digital, eu estou deixando dinheiro na mesa, porque tem uma outra parte que eu posso trabalhar e que eu não estou fazendo. Sim. Principalmente aqui, acho que talvez cabe uma distinção, né? Quando a gente está falando de varejo e trabalho com cliente final, tu vai ser muito eficiente com o canal digital. Porque daí tu alcança esse público final ali, que tá para consumo. Mas no nosso caso aqui na mesa, que trabalha com B2B, e que tem outra forma de chegar no cliente, o cliente muitas vezes é blindado, ou o ciclo de venda é mais longo porque exige construção de relacionamento, né? Quantas vezes um cliente da Sigmativa não teve que ser impactado pela marca, pela presença,
por um evento, por uma abordagem, e ainda, às vezes, o concorrente errar, né? Que a gente, às vezes, depende do concorrente ser pior, e às vezes, que bom que é, para daí a gente ter espaço para construir um relacionamento, né? Então, nesse caso, tu tá coberta de razão em a gente pensar que, beleza, o marketing digital, no caso de uma empresa como a Sigmativa, que é B2B, ele é relevante para ter uma presença digital, para haver uma conexão com o cliente, para criar essa comunidade, mas muitas vezes o fator decisivo para trazer receita para dentro da empresa acontece da porta para dentro. É a construção de relacionamento, é a presença em eventos, é a articulação com outros parceiros, que é marketing também. A gente acha assim, não, marketing então é só a mídia, é só a publicidade. Essa articulação que vocês estão fazendo com parceiros, com eventos, tem total conexão quando a gente fala de comunicação integrada de marketing. E essa parte é marketing de relacionamento, é construção, né? Tudo isso é uma questão de investimento a longo prazo? É uma boa abordagem, assim, boa linha de pensamento, Mari, porque talvez a gente possa dividir um pouco do digital como uma estratégia que visa o curto prazo de uma conversão, e as estratégias mais tradicionais, elas visam um médio e longo prazo para a construção de marca, né? Não necessariamente para conversão. Ainda mais quando eu falo que no nosso caso do B2B tem um ciclo de venda um pouco mais longo, tudo que a gente está fazendo faz parte de uma construção para daí a marca chegar primeiro, para daí o relacionamento se abrir, para a gente conseguir chegar numa determinada empresa, né? Então, desse guarda-chuva de coisas que a gente tem que atuar, tem o marketing digital como uma peça fundamental, nesse caso de construção também, não só de conversão, né? Não vou dizer que é impossível, mas deve ser muito raro no caso de vocês ter um cliente que vem pelo Instagram e fecha pelo Instagram, né? É muito raro porque a segurança emocional nessa compra é diferente de eu comprar um hambúrguer, né? Então é bem diferente. O marketing também se posiciona de uma maneira diferente nesse caso, né? E aí tem esse marketing de background, que nós vamos estar nos eventos onde o nosso cliente pode estar, nós vamos montar uma trilha de conhecimento para trazer o cliente para dentro da nossa empresa, para criar relacionamento, porque existe 2 trabalhos também, não é só trazer o cliente para dentro, né? O papel do marketing também é manter esse cliente dentro. Sim, que é bem importante. Volta de novo na questão do relacionamento, né? Então, a gente inicia impactando o cliente pela nossa imagem nas diferentes plataformas em que a gente está presente hoje, mas isso não é o suficiente para a retenção desse cliente conosco. Tem toda a questão do relacionamento que também é marketing, né? Também é a gente aproximar o cliente da gente, deixar ele nos acompanhar, deixar ele ver quem a gente é, continuar a ver, né, para onde a gente está olhando, o nosso futuro, se a gente está caminhando junto. Então, o nosso marketing também precisa mostrar toda essa questão para que a gente vá, no longo prazo, juntos, caminhando e olhando para as mesmas ideias. Sim. Eu acredito, assim, no grosso modo, falando de uma maneira simplista, o marketing é um jogo de percepções, assim, de presença, né? A gente vai se mostrar grande para o cliente nos enxergar grande, nós vamos mostrar muito valor para o cliente do ponto de vista dele chancelar esse valor, porque por mais que a gente se mostre com muito valor, né? A empresa é grande, tem uma prova social de muitos funcionários, ou mesmo muita prova social de clientes e tal. No fim das contas, quem chancela o valor da empresa não é a gente mesmo, dono da empresa, é o mercado. Então, a gente faz a nossa parte de comunicar muito bem o nosso valor, mas esperando que o cliente diga, opa, eu vi valor. Assino embaixo, nisso, né? É ele que chancela isso. Eu acho que aqui isso está muito claro também, né? Bacana. E como você percebe, né, a evolução do marketing digital dos últimos 5 anos? A gente falou ali da Tainá, né? Dessa transformação que a gente viveu aí nos últimos 15 anos. Mas nos últimos 5 anos aí, como é que você tem percebido, né, a evolução do marketing digital? A gente quer agora, na reta final aqui desses últimos 5 anos, a gente já pode falar um pouquinho sobre IA também, né? Como é que você tem percebido esse movimento? Cara, é muito engraçado, porque quanto mais tempo eu passo na área de marketing, mais entram outras gerações, né? Então, ter a Tainá aqui é um exemplo vivo de que o marketing está vivendo várias fases desde os anos 80. Mas hoje, dos 5 anos para cá,
É engraçado, eu vou filosofar um pouco, mas eu juro que tem um sentido. Por mais que tenham criado muitas tecnologias e otimizações, por mais que nós tenhamos acesso hoje a canais de aquisição que nos dão uma ideia melhor do retorno, a gente consegue medir o retorno daquele investimento, a gente consegue estar no bolso do cliente, né, porque ele acessa a rede social, ele está no celular, ele está olhando o WhatsApp, ainda assim, o que se exige cada vez mais, que eu acho que é contracorrente a essa automatização de tudo, é o olhar humano. Então, a personalização e customização é algo que cada vez mais se faz necessária no momento em que tudo é automatizado. Sim. Né? Ai, que legal, tem IA para a gente botar um robô de atendimento. A gente não quer ser atendido por um robô. Verdade. Né? Pode ser que em algum momento o robô seja tão bom que a gente não consiga perceber que está sendo atendido por um robô. Já tem bastante coisa que evoluiu ao longo do tempo, mas veja, a inteligência artificial, bastante gente questiona sobre isso no marketing, né? Assim como as inteligências artificiais que tu está utilizando provavelmente aqui nas integrações da tua contabilidade, elas têm algo em comum, é uma ferramenta. Então, se a pessoa que está segurando essa ferramenta na mão não a utilizar na maior performance, de nada adianta. Então, é igual um martelo. Se eu não sei que eu tenho que segurar na base ao invés de segurar no meio, a minha martelada vai ser diferente. Totalmente diferente. Né? Eu falei nos jargões de homens. Né? Então, a mesma coisa a inteligência artificial. É muito fácil a gente abrir um chat GPT, um cloud da vida e dizer faz 10 ideias de post para contabilidade, mas eu não falei qual é a contabilidade, qual é o contexto, qual é o meu cliente, qual é o meu público-alvo, o que eu pretendo, qual é a mensagem. Então, quanto mais eu nutrir essas ferramentas com informação que eu, como pessoa estratégica, atuo, eu vou estar fazendo mais do mesmo. A autenticidade entra aí, né? Que é algo que é muito forte, né? Os nossos traços precisam estar presentes na inteligência artificial para que ela faça num formato que nos agrade, vamos dizer assim. É o que a gente tem aprendido ao longo do tempo, né? Porque precisamos sim otimizar o nosso tempo, usar de forma mais estratégica, mais assertiva, mas em contraponto a isso, a gente não pode perder a nossa autenticidade. Até porque proposta de valor genérica, empresa vista de maneira genérica, e do genérico eu quero mais barato. Uhum. Né? Haja visto, a gente pode trazer o case da CIMED, que é gigante, né? Sim. Quem era a CIMED há 5 anos atrás? Né? Então, hoje eu aposto que a gente olha 2 genéricos na gôndola e a gente leva a CIMED porque a gente conhece a marca. Verdade. Então, eles conseguiram um feito de investimento em branding espetacular, porque começaram a agregar valor a uma marca que era vista como eu quero mais barato. Né? Então, isso entra... Cara, é bem comum a gente conversar com empresas e a dor maior de objeção é o cliente pergunta o preço e some. O cliente vê a proposta e não responde mais. A objeção de preço, que é talvez o parâmetro de comparação mais comum que um cliente tem em relação ao produto. Então, quando ele não sabe com o que ele tem que comparar, quando tu não deixa claro para ele qual é o que tu está entregando de valor, não estou falando nem de diferencial, mas entregando de valor, ele vai comparar pelo quê? Pelo preço. Pelo preço. É o mais raso, mais fácil, né? Mais acessível. Mais fácil. Então, cabe a nós, ainda no nosso caso que somos prestadores de serviço, né, deixar claro e mais tangível o valor que a gente entrega, justamente para que ele tenha bases de comparar ao invés de ficar buscando só o mais barato, né? Às vezes ele quer o mais barato mesmo. Natural, né? Tem espaço para esse público também, né? Tem espaço para quem só quer o preço, enfim, né? E não precisa da entrega. Eu não falo nem da entrega, mas de ter algo que seja mais profundo, algo que possa ser mais acompanhado, né? Que possa dar um direcionamento diferente de só ter preço, entrega o que eu quero e ponto, né? É uma questão de posicionamento, né, Mari? Por exemplo, se vocês, eu absolutamente percebo que vocês não se posicionam pela contabilidade mais barata, até porque uma estrutura dessa não sustenta um produto ruim, né? Sustenta um bom produto. Mas é muito comum ter empresas que querem ou têm um sonho de se posicionar por uma empresa que cobra pela experiência e não pelo preço, mas não consegue. E a gente sabe que uma estrutura barata não vai finalizar num produto de experiência, sabe? Até isso é
é uma triangulação que eu falo bastante, assim, nas palestras de formações, que a gente sempre vai ter um posicionamento predominante. Ou a gente vai se posicionar por experiência, ou por preço, ou por conveniência, né? Tem um predominante, tem um secundário. Então, nós normalmente queremos nos posicionar pela experiência, porque a gente entra no intangível, consegue agregar valor, cobrar mais caro, né? Mas nem sempre o cliente quer isso. Às vezes ele quer o mais barato. E a gente também tem que ter o desapego de dizer que esse cliente não é nosso. Não é nosso, isso aí. E a gente lida também, né, nesse sentido, a gente trabalha muito com outros empresários também. E que muitas vezes a gente lá do outro lado tem empresários que têm estratégias como a nossa, né? E essa negociação, às vezes, ela acaba sendo, como tu falou, ela tem um tempo de negociação um pouco mais longa, e daí tu precisa agregando isso na vida daquele empresário para que o negócio efetivamente aconteça, né? Então, a gente não tem um período curto de fechamento, em alguns casos sim, porque... Tá doendo demais, né? Isso, ou algo vem na grande maioria nossa, ainda por o pessoal indicando, né? A gente recebe muita indicação, graças a Deus, isso é um sinal de um bom trabalho, mas a gente também não pode depender só de indicação, né? Por isso que a gente faz todo esse trabalho, tenta ser o melhor que a gente pode, porque a gente tem, né? No marketing, tudo isso, a Tainá trouxe, né, nesses últimos meses, trouxe para a gente várias dicas e várias ideias que realmente mudaram bastante, e é algo que a gente precisa estar sempre se mutando ao tempo todo, né? Porque o mercado pede isso, e daí tu precisa se adaptar, se posicionar de uma outra forma para que a gente consiga atingir um outro público, e a gente não vai deixar de estar falando com outros empresários, e daí a gente ter, né, uma parte comercial ali embarcada por trás disso, para a gente estar nutrindo esse cliente, para que daí no futuro ele efetivamente faça a compra, né? E aí aparece aquele oceano de possibilidades, né? A gente tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Como conversávamos aqui. Tem os eventos, tem Instagram, tem TikTok, tem YouTube, tem... E aí? Né? A estratégia é usar todas elas, focar em uma só e ser bom nela. O que tu tem de leitura de mercado atualmente? O que faz sentido, o que não faz sentido? Para as empresas que estão no mercado há mais tempo, para as empresas que estão iniciando, o que tu enxerga que não pode deixar de ser feito? Uhum. Né? A Mari, ela sabe o que eu vou responder, então a gente vai responder junto. Depende. Que a gente estava antes da gravação eu falando, Mari, tem perguntas que são complexas, porque depende mesmo. Então, depende. Mas, assim, a empresa, se ela está começando, possivelmente ela vai escolher menores canais de aquisição e menores canais de venda, menos, né, canais de venda, para poder conseguir ser bom nesse canal. Então, se tu está começando, seja quanto história de empresa ou quanto marketing, tu vai escolher menos canais e buscar ser excelente nele, né? Pior do que tu ter um cobertor curto, que a gente fala, e querer cobrir todos os canais e ser medíocre neles, né? Agora, quando tu é uma empresa um pouco maior, tu dispõe de uma estrutura interna, tu tem verba para investir, tu vê isso como algo que tem que ser priorizado na tua empresa, tu vai adotar outros canais. Georgina, quais? Todos que fizerem sentido para a construção da onipresença da tua marca tem que chegar primeiro do que tu no cliente, né? E ao mesmo tempo para que tu consiga achar esse público. Então assim, Georgina, eu tô começando, já vou pro TikTok? Depende, é outro público que tá lá, tem um modo de consumo diferente, tu tem gordura para queimar, para fazer um planejamento de conteúdo para Instagram e para TikTok? É que eu vou só replicar o que está no Instagram. É um começo, mas quando tu puder, tu tem que estruturar uma forma de atuação diferente para cada uma das redes, porque elas se comportam de formas diferentes. Então, eu fiz uma resposta comprida, mas o início já foi a resposta. Depende. Então, assim, ou tu é uma empresa que tem grana e tempo para se dedicar, e aí tu vai adotar mais canais, ou tu vai estar começando, despertando, entendendo como vai funcionar. Então, tu vai ser mais comedido, porém excelente. O que não pode é uma empresa que está começando ou está entendendo o poder do digital e ele, não, eu vou abrir TikTok, LinkedIn, Instagram, também vou estar no Facebook, porque mesmo que, né, tá lá, é só eu ficar replicando, e eu vou ter o YouTube, eu vou estar no Spotify, eu vou fazer todo dia comunicações e listas de transmissão no WhatsApp.
É o pato, né? Não voa, não nada, né? Não é bonito, pato. É todo desengonçado. Não é um cisne, é um pato. É engraçado isso, né? E até vou trazer um dado aqui que eu estava olhando no nosso TikTok, que a gente estava meio de escanteio lá, e a gente fez isso bem como tu comentou. A gente está aproveitando algum conteúdo do Instagram e levando para o TikTok. E ontem eu estava olhando o TikTok, a Tainá eu acho que não sabe disso, tem uma mensagenzinha lá que o nosso perfil do TikTok está 90% melhor que a média dos perfis de contabilidade. Então, a gente já trouxe Viu, gata? Reconhecimento pra você. Tem que botar palminhas na edição. Então, realmente, tem sido bem bacana, mas quando a gente comentou ali de atirar quase para todos os lados ali, é porque a pessoa também não tem um perfil de cliente ideal lá, que ela não traçou o seu ICP, né? Porque a gente entende que o público do Facebook é um, do Instagram é outro, do TikTok é outro, do LinkedIn é outro, né? Daí quando a gente acaba atacando para todo mundo, eu estou falando genericamente e volto lá no início do nosso podcast, né? O genérico a gente vai se comportar como generalista e acaba com que a pessoa vai olhar a gente pelo preço. Não, eu acho que até cabe uma observação interessante, que não necessariamente é um público diferente, mas são momentos de consumo diferentes. Porque, por exemplo, a Georgina tem TikTok, Instagram e LinkedIn. Mas quando eu estou no LinkedIn, o que eu estou procurando consumir? Diferente de quando eu estou no TikTok, diferente de quando eu estou no Instagram. Então, talvez a percepção para ser mais afinado nessa reza é essa. É entender que tipo de formato de conteúdo eu tenho que fazer considerando as características da plataforma. O que vai me beneficiar mais naquele algoritmo, né? Então, talvez esse seja uma pergunta mais forte do que... são públicos diferentes, então cadê o meu público? Não, teu público tá nessas ferramentas aí. Só que ele se comporta no consumo de uma maneira um pouco diferente, assim. O TikTok é uma rede que eu não tô lá consumindo, mas hoje, antes da gente começar aqui esse podcast, a Tainá tava falando, Mário, o mesmo vídeo que a gente postou no Instagram, lá no TikTok deu mais de 1.000 visualizações. Meu Deus, e agora? Entende? Então, ele consome de uma forma diferente. A interessância toda de postar em várias redes é, de fato, a gente perceber a diferença entre os públicos e aprender a trabalhar com elas, né? Mas sem muito investimento, é possível crescer? Com marketing? O que tu pensa sobre isso? Eu tenho uma respostinha bem pronta, assim, né? Que tudo é uma relação de tempo e dinheiro. Ou tu tem grana para investir, tu vai crescer rápido. Ou tu não tem tanta grana, mas tu vai exigir tempo. Mas isso se sustenta? Sustenta, nos dois casos. Tem perfis pequenos, vamos falar de influenciador, por exemplo, né? Micro-influenciador, o cara, se ele tem consistência, tu vai ouvir história, eu postava 8 conteúdos por dia, e aí viralizei. Ele dedicou tempo, consistentemente, naquilo. E aí ele cresceu. Aí a gente vê essas influencers famosas, elas não aparecem tanto, mas elas têm grana. Né? Então, fica mais fácil tu escalar, né? Eu acho que tudo é uma relação de tempo e dinheiro dentro do marketing. Porque se tu tem grana, tu vai estar nos melhores lugares, tu vai fazer evento, tu vai patrocinar, tu vai chamar para jantar, tudo isso. A aproximação é mais rápida, né? Do cliente, quando tu tem verba. Agora, quando tu não tem verba e tu precisa ser criativo, tu vai ter que dedicar muito tempo de articulação, de conversa, entender os melhores investimentos, ser muito consistente na rede social. Então, eu penso que sim, dá para crescer das duas formas, só que uma é rápida e outra devagar. Cara. E quando a gente abre um pouco mais a nossa lente e fala de branding, eu tô falando de que especificamente? Vamos clarear esse termo para quem nos ouve. Legal. Eu sou uma manezinha, né, da ilha. E eu não... A minha família é de professores, né? Minha mãe, minhas avós, meus irmãos são todos professores. Então, a minha tendência natural é não ficar usando branding, prospect, budget, fazer uma call. Eu não gosto de usar esses jargões porque isso distancia a gente dos conceitos, né? Então, quando a gente fala branding com ING no final, a gente está falando do verbo de cuidar da marca. Mas não da marca como o logo. A marca como tudo que ela toca, o ambiente em que ela está, qual é o propósito dessa marca e qual é a mensagem que ela quer passar. Então, é
complexo no sentido de que cobre muitas coisas, o ambiente do branding, mas ele não dá para ser comparado. Eu vi um post esses tempos, meu Deus, dá arrepio. Eles comparando a diferença no que era melhor, branding ou marketing. Não tem como excluir uma coisa da outra. O branding está dentro do marketing como um papel importante de entender como essa marca se comporta no mercado. E aí, fora a marca, tem as estratégias que o marketing atua para gerar valor para o cliente querer trocar valor com a gente, né? Então, quando a gente fala de branding, a gente está falando de um conjunto de estratégias da nossa marca para a marca ocupar o lugar que a gente quer que ela ocupe no mercado. Foi muito complexo ainda? Acho que não. Já deu uma, já deu uma clareada no que quer dizer essa palavra pra gente, né? Já melhorou. E aí eu acho que vem a grandiosidade do branding para quem quer aplicar ele, né? Será que eu tenho percepção hoje de quem, quando e onde a minha marca toca as pessoas? Bom, hoje, assim, eu vou te dizer que talvez antecipando alguma conversa que a gente vai ter mais adiante no nosso papo, a gente vai ver uma empresa com problemas de crescer quando ela não entende quem ela é. Ela tem uma crise de identidade, assim. Então, será que a gente consegue entender e atuar com branding? Isso depende muito da inteligência de marketing que tem dentro dela. E é uma pena porque muitas vezes essa inteligência ela está limitada dentro do gestor. Então, se o gestor não está desperto para a importância de ter presença de marca, de pensar a essência dessa marca, o propósito, como ela quer se comportar, com quem que ela se comunica, em qual tom, a gente volta para o que a gente falou de ter uma presença genérica de mercado, ou assim, é um cachorro cavando um osso sem mapa, sem farejar. Talvez eu acerte e dê muito certo. Talvez. E talvez eu tenha que ficar mudando o tempo todo para atirar e acertar em alguma coisa, né? E o papel do branding é que essa marca fale por si só, sem eu ter que ficar explicando, né? Que as percepções sejam criadas de uma maneira meio natural, assim, sem a gente ter que ficar anunciando, né? Mas isso tudo exige um pensamento por parte do gestor, de quem está à frente da marca, vamos dizer assim, de encontrar o propósito, que muitas vezes tem a ver, sim, com quem está à frente da marca, né? Mas, além disso, como é que ela fala por si só? Que voz ela tem? A Mari, assim, vou falar bem, assim, sem filtro, vamos dizer. A gente encontra e conversa com muito dono de empresa, né? Todos os dias. E empresas que a gente se conecta, empresas que a gente gosta, ou empresas que a gente nem entende muito bem o que faz, né? No duro, hoje realmente depende muito da liderança que está instaurada, porque é ele que vai apontar a vela para onde a direção da marca, né? A ideia é que não adote gosto pessoal, que seja uma coisa da estratégia da própria empresa, né? Então, assim, no duro, hoje, se a empresa não está madura o suficiente para entender que ela tem que fazer um investimento em branding ou em marketing, ela vai ser ultrapassada em algum momento. A não ser que ela tenha muita sorte, assim, mas ela vai ser ultrapassada. A gente tem um momento de concorrência muito grande de mercado e de múltiplas ofertas. Eu posso contratar uma contabilidade de qualquer lugar do Brasil. Por que eu contrataria a tua? Né? Então, se tu não tem clareza do que tu tens de diferente e consegue comunicar isso para o cliente, não está fazendo teu dever de casa. Isso é muito básico, assim, não tem muito o que eu falar. Eu, às vezes, falo uma coisa meio dura, mas se o gestor não consegue comunicar isso nem para o time dele, como é que ele vai comunicar isso para o mercado? Então, um gestor que vai fazer um onboarding de um colaborador, ele não consegue dizer para esse colaborador o que ele está fazendo ali? O que essa empresa está fazendo? Qual é a missão dessa empresa? Como que tu acha que vai chegar essa comunicação no mercado? É ruim igual. E problema de comunicação, vocês sabem, é o maior problema que tem, né, nas empresas, é o problema de comunicação. Né? Então agora eu tô assim, chutei o pau da barraca, vamos falar mal. Mas assim, não é nesse intuito, mas é uma conversa meio visceral, assim. Se tu não tá preocupado com a comunicação, como uma parte de comunicação integrada, tu falou na minha apresentação, né? Como um pilar fundamental para a tua empresa, interno e externo, não está preocupado como a tua empresa está sendo vista, nem para o teu colaborador,
e nem para o cliente. Muito menos para o cliente, talvez, né? Porque querendo ou não, o colaborador é o nosso primeiro cliente, né? Cliente interno. Normalmente ele está na linha de frente do nosso dia a dia ali com os nossos clientes, né? Hoje na nossa carteira a gente tem pouco mais de 600 clientes. Eu e a Mari, a gente não teria braço para atender todos, mas então quem está ali na linha de frente são os nossos colaboradores ali no dia a dia. A gente estava hoje pela manhã lá em São José atendendo um cliente, ele estava no Rio Grande do Sul, ele veio do Rio Grande do Sul só para fazer a reunião com a gente. Então, isso quer dizer, a gente conseguiu comunicar para ele a importância da reunião, a importância para o negócio dele, efetivo, daquela nossa reunião. Então, ele não veio desesperado ou algo nesse sentido, não. Ele disse, é importante eu estar lá na reunião com os meus contadores para a gente tomar as melhores estratégias para o próximo ano. Então, isso foi bem legal. Então, a gente ficou bem feliz com o resultado da reunião hoje pela manhã, mas essa é a importância. Então, ele está sentindo a diferença no negócio dele, que a contabilidade realmente está ali de mão dada com ele e se importando com o negócio dele, né? Uhum. Estamos integrando o nosso propósito. Sim, né? sim. Quando a Sigmativa nasceu, né, que foi um rebranding de marca que a gente fez, uma das primeiras coisas que surgiu, e eu participei bem por dentro desse processo, foi o nosso propósito. Qual o propósito que essa marca tem para mostrar para o mundo, vamos dizer assim, né? E quando a gente percebe que a gente impacta o cliente dessa forma, somando o nosso conhecimento, entregando aquilo que a gente se propõe a fazer todos os dias, a gente percebe realmente que, poxa, estou conseguindo ser visto da forma como eu queria ser visto, né? Boa. E quando a gente, por outro lado, olha para a comunicação, e aqui empreendemos nós dois, com mais 2 sócios, né? Mas se principalmente eu e o Anderson não estivermos alinhados de para onde a gente quer ir, como é que eu vou alinhar o resto do time? Como é que eu vou alinhar, né, internamente para o restante das pessoas que fazem parte da equipe, mas além disso com o meu cliente? Então, se internamente esse emaranhado já não funciona com um direcionamento único, imagina externamente quando a gente não tem esse direcionamento. Nós conseguimos atingir as pessoas sim, mas se a gente tiver um objetivo claro, onde todos estão olhando para o mesmo lado, né? Aquela figura de olhar as forças e todo mundo juntar os seus esforços para ir para o mesmo lugar. Uhum. Eu até essa semana tive uma conversa com um empresário e ele me falou uma coisa muito, muito comum da gente ouvir, que é o óbvio precisa ser dito, né? Primeiro, porque não é óbvio para todos. E segundo, que se a gente não falar, a gente não está se vendendo também, né? E tudo é venda, tá o tempo todo vendendo. Quando a gente senta com um colaborador e faz uma reunião, a gente está vendendo para ele a nossa ideia do que a gente quer fazer também. Então, no fim das contas, é tudo sobre venda. Eu queria dizer que era sobre marketing, mas falhei miseravelmente. É sobre venda. Mas dentro disso tem uma coisa que vocês perguntaram mais no início do nosso papo sobre como que tu vê, né, essa evolução do marketing nos últimos 5 anos. Como hoje tem um nível de oferta muito grande e tem muita gente fazendo muita coisa parecida, hoje, talvez mais do que lá atrás, né, mais do que no Antigo Testamento do marketing, não importa tu ser bom se tu não consegue mostrar que é. E aí existe uma pergunta assim que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer para vocês. Quantas vezes vocês já se depararam com empresas que não eram boas, mas pareciam boas? Isso a gente vê a todo momento. Inúmeras vezes, né? E empresas boas que não pareciam boas também, né? Sabe qual é o problema? A que não é boa e parece boa, ela fatura mais do que a que é boa. Vender, né? Então, é um problema porque meio que às vezes surge o mercado, atrapalha, né? Cria essa percepção ruim sobre alguns mercados. Mas no duro, é muito triste pensar que se tu for ruim, mas parecer bom, tu vai se sair melhor do que se tu for bom de fato. Aí talvez, claro, venha uma contradefesa dizendo, Georgina, mas no fim das contas, lá na frente, né? Mas ainda assim, em termos de percepção, de qualidade, de marca, parecer bom é tão importante ou mais do que ser bom de fato. Eu sei que é um papo bem marqueteiro, mas é a realidade. Quantas vezes a gente olha as pessoas, elas estão falando, elas parecem incríveis, aí passa um tempo e tu pensa, putz,
Não era nada daquilo. Me vendeu como se fosse incrível, né? Então, o desafio das empresas, e vocês podem perceber, as empresas que a gente gosta mais, elas prometem ser muito boas e são. Verdade. Esses dias a gente foi numa hamburgueria, né, com os nossos filhos, e a gente tava super empolgados. Daí chegou um hambúrguer, primeiro que demorou. Daí ele as crianças hoje já são meio impacientes, né? Qual a dificuldade de montar um pão, carne, queijo e trazer aqui na mesa? Não tem dificuldade nenhuma, mas eles demoram. Ficam frustrados. Isso, ficam frustrados já com a demora ali. Daí quando chegou o hambúrguer, o gosto assim não estava legal, daí o João falou assim, prometeram tudo e não entregaram nada. Ele é bem crítico, né? Trouxe essa ideia pra gente, bem como tu falou aí, né? Cada vez mais é difícil ter empresas que prometem e entregam aquilo que é de verdade, né? E isso é bem desafiador para nós, né? Que a gente tem alcançado aí números muito legais no marketing, conseguido clientes aí em todas as regiões do Brasil. Hoje a gente já está, eu acho, 14 ou 15 estados do Brasil. A gente faz reuniões com ele. Poxa, mas vocês estão numa cidadezinha de 9 mil habitantes e falando comigo aqui, lá, não. Então, tipo, daqui a pouco estaremos fazendo reunião em inglês, querido, dá licença. Of course. E isso é bem bacana, porque em algum momento a nossa marca, seja por nós ou por algum parceiro nosso, foi impactado para eles, e isso traz essa positividade, né? Então, esse é o desafio nosso, que a gente... ninguém vai fazer um marketing falando mal de si mesmo, né? Isso é natural. Mas às vezes sem querer faz, né? É verdade. Mas o nosso desafio é que toda a nossa equipe entregue aquilo que realmente... Então, a gente traz todo um background ali antes da venda, pós-venda, para que o cliente realmente, aquilo que foi combinado está sendo entregue, ou ainda melhor, que a gente sempre tenta surpreender um pouquinho, né? É a questão da excelência que tu traz, né? Hoje de manhã ainda, o Anderson estava lá atendendo o cliente do Rio Grande do Sul, ligou, Mário, essa questão aqui tem que ser alinhada com esse cliente, vamos lá. E aí, de novo, volta a comunicação integrada, alinhada, e vou ser muito sincera, reuniões não faltam nessa empresa, né? A nossa segunda-feira começa com elas para que tudo esteja alinhado. Mas quanto maior a gente fica, e aí me diga se isso vale para o marketing ou não, maior a nossa comunicação precisa ser. As informações, elas precisam ser mais completas. Faz sentido isso? Total. O Edmilson Ortiz, que é noivo da Dani, ele é especialista em comunicação, e ele fala uma frase que eu gosto muito, que é: você é do tamanho da sua comunicação. Então, tanto nós individualmente, né? A gente acaba ficando grande quando a gente se comunica bem, mas a empresa da mesma forma, né? Então, eu volto para o ponto que eu estava falando, Mari. Hoje, para crescer, as empresas têm que focar em aprender a se comunicar, seja internamente, com os clientes internos, seja com os parceiros, seja com os clientes, né, finais, ali, aquele que está na ponta. E essa comunicação constante, ainda mais ligado à nossa área aqui de atuação da nossa panelinha, né, de serviço, que é uma venda recorrente, a gente, não é que é venda recorrente, né, a gente tem que seguir vendendo o nosso valor ao longo, defendendo, né, o nosso espaço. Ela faz ainda mais a comunicação ser fundamental nesse processo, né? E parte... Ainda tem uma outra coisa muito legal que eu posso comentar, né? A gente tem uma percepção que a gente vende um serviço X, né? Por exemplo, vocês vendem um serviço de contabilidade que provavelmente tem uma lista de coisas que está incluso nesse serviço. Beleza. Mas uma coisa é o que eu vendo, que é o produto, e outra coisa que eu entrego, que é o serviço. Eu posso fazer tudo isso que está na lista de vocês de uma forma diferente, pior, sem atender prazo, me comunicando de uma maneira ruim, deixando o cliente meio a ver navios. Então, essa comunicação, a forma como vocês escolhem se comunicar com o mercado e com o cliente, define a excelência e a qualidade do produto. E isso também é marketing. É verdade. E faz toda a diferença, né? Semana passada a gente teve um treinamento aqui com a equipe inteira e eu ainda falava. A grande diferença e o questionamento aí que fica é: por que a gente come o ovo de galinha e não de avestruz, que é muito maior? Né? Uma coloca o ovo e cacareja. A outra coloca o ovo em terra. Então eu vou no de quem
quem cacareja. E aí também vem de encontro com aquela questão que tu falou. Às vezes a pessoa parece que é boa, se vende muito bem, mas a hora que a gente vai olhar não é tão bom assim. Né? Então dá para fazer esse contraponto também com, né, a forma como a gente se vende, a forma como a gente entrega e a forma como a coisa acontece de fato para que o nosso dia a dia nos leve para aquele caminho. Então, e colocando aqui também a questão de que tu falou, eu posso entregar a minha lista de serviços entregando valor ao meu cliente, ou eu posso entregar a minha lista de serviço apenas cumprindo os prazos e eu ainda vou estar sendo bom, ou eu ainda posso simplesmente fazer, sem ter prazo, sem ter qualidade, sem ter uma informação fidedigna, vamos dizer assim, para o meu cliente, mas eu vou estar fazendo. Só que o que importa, nesse caso, é a forma como eu me vendo até que esse cliente chegue até mim. Né? Então, a forma como eu sou vista pelo mercado em si, nem sempre vem de acordo com aquilo que eu penso que eu sou. Às vezes o mercado está me enxergando de uma forma diferente. E aí, como é que eu trabalho essa questão de como eu sou vista, de como eu me vejo? Essa é uma questão pessoal, é uma questão de preciso fazer uma pesquisa de mercado. Como é que eu transito nesse caminho e como é que eu consigo entender melhor essa percepção que o cliente tem de mim, muitas vezes? Mari, quase uma questão existencialista, né? Ser ou não ser. Eis a questão, exato. Quem veio primeiro foi a comunicação ou o valor, vamos filosofar. Mas é uma questão até bem fácil de responder para ti. Será que eu estou me comunicando da maneira correta? Será que o cliente está percebendo o meu valor? Como que a gente descobre isso? A gente questiona, né? A gente pergunta. Então, pesquisa, sim, formulário, sim. E se não quer tecer um formulário numa ligação, numa reunião, tu vai fazer umas perguntas para entender esse contexto. Mas eu defendo, sim, que a gente tem que fazer essa pesquisa, até para que a gente possa entender, porque eu falei, né, essa frasezinha meio pronta, né? Produto que a gente vende, serviço que a gente entrega, né? A gente não sabe, na prática, se a gente não perguntar, o que o cliente está comprando da gente. Não, mas aqui ele está comprando essa lista aqui com 10 coisas, relatórios, não sei o que, o DRL lá. Não, mas por que comigo? Qual é o meu como, que é diferente do como dos outros, que faz com que o cliente compre de mim? Eu preciso saber disso. Por que eu preciso saber disso? Porque daí eu consigo replicar, e aí quando eu for fazer um discurso de venda, ou fazer uma campanha, ou eu vou fazer uma série de conteúdos, eu não vou ficar vendendo a minha lista do que eu entrego. Eu vou vender o meu como. Então, uma boa forma de tu alinhar a tua comunicação e vender teu diferencial é descobrir o que de fato o cliente valoriza no teu serviço. Porque a mesma lista com 10 serviços para 2 clientes diferentes vai chamar atenção em pontos diferentes. Isso vem da percepção de cada um, né? Então, pode ser que tenha o cliente que feche com a Sigmativa porque olha a Mari nos vídeos. E aí, alguma coisa em mim chame a atenção nessa pessoa. Mas o que, exatamente, o que chama de atenção em ti é uma coisa, o que chama atenção para o Anderson é outra, e assim vai, né? Então, a percepção de cada um realmente vai ser diferente. E, às vezes, é algo que eu não valorizo tanto dentro da minha lista de serviços, mas que foi o que pescou aquela pessoa lá. Sim, mas aí quando a gente está falando, por exemplo, um dos papéis do marketing é auxiliar o comercial nessa construção de roteirização, né? De trazer quais são as principais motivações, quais são as principais barreiras de fricção numa tomada de decisão de um cliente vir para ti, por exemplo, né? Então, se tu não está questionando e perguntando o que ele valoriza e o que ele não valoriza para tu adequar teu discurso, vai estar enfraquecendo, inclusive, teu comercial, não só o teu marketing, né? Então, como é que eu vou treinar a minha equipe comercial para atender melhor se ela não consegue identificar naquele cliente o que ele está doendo, né? O que está doendo nele, né? E quantas vezes está lá uma lista das possíveis dores e fricções e o cliente está pronto para comprar e o teu comercial não fecha, né? Então, parte do processo da gente preparar a tua equipe para avançar
Meu Deus, Georgina, marketing tá nisso também, tá? Se deixar, tá em tudo, até na marca do café que tu bota aqui dentro pra tomar, né? Então, depende do nível de profundidade que tu quer atuar com isso. Mas, até pra eu não me alongar muito, não ficar filosofando, marketing é pra tirar tudo do improviso e botar no intencional. Então, a gente tem que ser intencional em tudo que a gente faz, né? Tu acha que dá um bom corte isso, Mari? Maravilhoso, amei. Eu acho que Acho que entregou tudo. Não prometeu nada, entregou tudo. E eu acho que também um ponto bem legal aqui é que quando a gente decide as coisas do marketing, é a autenticidade também, né? Para nós, que somos contadores, a gente sabe que a principal dor do nosso cliente lá é o tributário, que ele pode estar pagando muito imposto, mas se a gente for fazer o marketing e fazer de um jeito que não é a nossa autenticidade como pessoas, a gente não vai conseguir entregar. Acho que isso é muito bacana e a Mari faz isso muito bem. Mas várias situações a Mari tem se comportado um pouco, né, sendo o rosto um pouco mais do escritório agora no marketing, um tempo atrás foi eu, e eu digo, Mari, se a gente fizesse dessa forma, acho que a gente conseguiria bombar ali talvez um vídeo, isso, daí a Mari assim, nossa, mas não faz sentido a gente falar isso. Para aquela pessoa que fez, é o jeito dela, tá tudo bem, ela entrega, mas se eu fizer, eu não vou conseguir entregar a mesma coisa talvez que aquela pessoa. Porque, né, vai eu gravar um vídeo de dancinha. Eu ia querer ver isso, a Tainá também, eu acho. Não, a gente tem que respeitar o formato. A nossa autenticidade, eu tenho muito isso sentido, em mim, né? A autenticidade em mim é forte. A Tainá sofre comigo às vezes quando ela vai gravar, coitada. Eu digo, Mari, fala assim. Não, isso aí não. É desse jeito aqui, direto. Eu sou essa pessoa, né? Então, o empresário que vem fazer reunião comigo já espera que vai sair daqui meio torto, porque ele vai ouvir. Se eu não falar, quem vai falar para ele, né? Então, eu tenho posicionado a marca Sigmativa muito nesse sentido. É para falar a verdade? Conta comigo, tô aqui. É para passar a mão na tua cabeça? Não é para mim, porque eu não vou contribuir com nada. Né? Então, o marketing ele tem que trazer aquilo que é a nossa verdade. E a gente precisa ser autêntico, de novo, para fazer funcionar. Eu não consigo sustentar um crescimento se não é de verdade. Né? Então, o que a gente tem visto muito por aí também estou vestindo um personagem, estou fazendo acontecer, mas não sou eu. Se sustenta? Não se sustenta. Uma hora a máscara cai, né? Então, a gente precisa ter cuidado com vou crescer, ok, mas eu não teria mudado em nada essa frase que ela não comunicou aquilo que eu queria ter comunicado. Eu fiz, mas não queria ter feito. Né? Então, o fato da gente continuar fazendo marketing, continuar falando aquilo que a gente pensa, não é qualquer um que aguenta. Sim, mas aí eu posso dar um exemplo mais simplista, né? A gente tá, sei lá, vamos falar de hamburgueria, que foi a situação que vocês trouxeram, assim, de exemplo. Imagina uma hamburgueria que se vende de uma maneira super jovial na rede social, tem um discurso super despojado, aí ele vai atrair que tipo de cliente? Um público despojado, jovial. Chega lá, um ambiente mais conservador, a decoração não reflete, não tem música, o público está diferente. Então, eu acho que o que a gente está falando, talvez eu de uma maneira um pouco mais simplista, é a mesma coisa, né? A gente adequar o discurso com o que a gente é de verdade. Eu até, uma ocasião, há muitos anos atrás, quando eu atendia mais serviços de mídia social, assim, eu atendi uma padaria que deu muito certo. Eu fiquei atendendo eles por muitos anos. E deu muito certo. A gente conseguiu injetar uma cultura de marketing na equipe, não foi só uma coisa da porta para fora, assim. E aí é natural que outras operações venham e, eu quero que tu faça isso que tu faz aqui. Só que era outro negócio, outros donos, outra cultura, e por mais que a gente tentou aplicar a mesma receita, tentando respeitar o formato daquela outra operação, na prática, a experiência de compra era outra. Então, foi muito engraçado que eu recebi um feedback de uma amiga, e disse, eu fui nesse outro lugar que tu tá atendendo. Georgina, se a gente fosse basear pelo que tu tá colocando na internet com a experiência real, é uma propaganda enganosa. E aí foi uma lição preciosa naquele momento para mim, porque não adianta eu fazer meu trabalho de marketing, de uma mensagem boa, de uma empresa posicionada high,
se dentro da empresa é low, né? Então, não que eu estava fazendo algo errado, que eu não estava, né? Mas no sentido de que o que a gente estava prometendo não estava sendo cumprido. E numa cadeia, como é o caso de vocês que tem muitos funcionários, não adiantaria nada a Mari ter um discurso e vender a empresa no mais alto grau de qualidade se a equipe, ao interagir com esse cliente, não atua dessa mesma forma. Então, a essência a essência que vocês falam, essa autenticidade, ela tem que ser replicada dentro da operação, né? E defendida, né? Também. Então, senão, a experiência ela só é de um jeito quando está contigo e não quando está com o restante da equipe, né? Perfeito. É exatamente essa a questão, né? E esse é um dos desafios de crescer, porque para de ser sobre a nossa cabeça e passa a ser sobre outra pessoa que precisa fazer da forma como você pensa, né? Aqui a gente trabalha bastante com a equipe de sucesso do cliente, que está aqui para ajudar a gente a garantir que, de fato, o sucesso do cliente exista, né? Então, que o cliente cresça, que ele se desenvolva, que o negócio dele aumente e tudo mais. Então, eu sempre falo pro nosso gestor aqui do sucesso do cliente que, Isaías, olha só, tu precisa pensar com a minha cabeça. Vamos lá, minha linha de raciocínio para chegar nesse resultado foi essa. Então, é possível ensinar? Dá trabalho? Sim, pra caramba. Mas é a forma que eu tenho de fazer ele chegar o mais próximo possível da minha linha de raciocínio. Ele vai pensar igual? Não vai. Ninguém pensa igual ao outro. Mas o que eu estou levando em consideração quando eu quero que ele entregue aquilo que a gente vende? Né? Então, é assegurar que isso de fato aconteça. E agora, mudando um pouquinho o nosso rumo de conversa aqui, olhando para o futuro, quais tendências em relação ao marketing tu consegue enxergar, tu já consegue perceber? Eu acho que a gente já falou sobre algumas delas, né? A gente vai ter mais inteligência artificial fazendo tudo, né? E acho que vai ter uma mudança até na própria forma de trabalhar o marketing, porque se realmente a inteligência artificial for algo abraçado pelas empresas, e eu acho que não é uma questão de se sim ou se não, mas de quando, porque assim como foi a transformação digital, alguns foram arrastados por ela e outros mergulharam, né, e se direcionaram. A inteligência artificial é a mesma coisa. Então, você está caminhando para uma perspectiva de que tu vai poder ter colaboradores IA para cada coisa que tu queira fazer, criação, né, e tal. Então, eu acho que ainda vai ter cada vez mais tecnologia a favor do marketing. E aí eu volto ao que eu disse mais no início, que isso vai fazer com que o mercado exija mais humanos também. Porque a gente não quer falar com robô, a gente não quer mensagens genéricas e a gente quer se conectar com pessoas de verdade. Então, se a gente olhar para empresas que no Brasil hoje são famosas, como eu dei o exemplo da CIMED, né? Tem a Ava, tem a própria... Deus, agora me foge, né? Mas tem tantas empresas que os donos estão à frente das suas marcas. Tiveram, né? Que se colocar à frente, né? É o próprio G4, né? A própria G4 Educação, um bom exemplo disso, né? Então, tem diversas empresas que entenderam que por mais que eles estão automatizando, eles estão otimizando, eles estão colocando mais inteligência no tráfego pago, mais inteligência na prospecção, né? Colocar essa galera no funil, automatizando funil, fazendo cadência de mensagem automática, né? E dar-lhe ferramenta e integração. O que a gente quer? Se conectar com outra pessoa no outro lado. Então, eu queria que essa fosse uma previsão válida, de que a gente sim vai ter mais tecnologia a nosso favor e que isso vai permitir que as empresas atuem de uma maneira mais estratégica e não tão operacional. Isso é um desejo. Na prática, o que já está acontecendo? Empresas utilizando a inteligência artificial para tomar decisões estratégicas, a inteligência artificial definindo como é a comunicação daquela empresa, faz um post aí para não sei o que, faz um copy para um post que nada comunica de específico na mensagem, respeitando a essência e tal. Então, eu desejo que as empresas entendam que a IA e as ferramentas que o marketing está utilizando sejam ferramentas e não leme,
né? Mas a gente vê uma perspectiva de um mercado que está fazendo o que sempre fez, procurar atalho, né? Então, não muda muito. Só que, assim, realmente, resultados grandiosos exigem trabalhos grandiosos. Construção de marcas grandiosas, né? Exige tempo e dedicação. Então, a gente vai buscar atalho naquilo que é possível, mas a gente tem que munir de inteligência essa otimização ou esse atalho. Não dá para ser só porque, não, vamos postar de qualquer jeito, tem que postar, então vamos fazer. Não, então aqui a gente decide assim. Tem que haver inteligência e como eu falei que deu aquele corte bom, intenção naquilo. Não sair do improviso só porque tem que cumprir uma tarefa, né? Parte do que vocês estão fazendo é isso, né? Atuar estrategicamente com o podcast tem esse papel de trazer um pouco mais de intenção num mercado que exige intenção, né? Então, desculpa se eu não fui tão... prevejo... Mãe de nada. Um furacão. Mas é que, na verdade, tudo depende de como as empresas estão despertas para o mercado. Então, tem empresas que vão passar muito trabalho. A gente já não está num ano fácil, né? Sim. Tem um ano complexo pela frente, um ano que as empresas estão tentando se reorganizar, botando processo e entendendo que tem problemas que são fatores externos que, se eles não assumirem responsabilidade para resolver, vão se lascar. Então, o mesmo vai passar pelo marketing. Se tu atuar de uma maneira... As pessoas percebem que tu tá num discurso genérico, simplista, né? É verdade, isso traz bastante pra gente aqui. Eu falo por mim, que de vez em quando a Tainá puxa a minha orelha. Eu sou do improviso. Apareceu alguma coisa aqui, já quero colocar lá. A Tainá, não, faz assim, eu vou excluir aqui, deixa eu dar uma ajeitadinha, daí a gente posta. E é verdade, e realmente isso faz muita diferença, né? A gente falou bastante aqui sobre o marketing digital. E se a gente falar um pouquinho, né, Georgina, sobre, vamos falar o marketing offline, o que você acha? Isso ainda sobrevive? Faz sentido? Porque vários locais que a gente vai ainda tem aquela mesa de restaurante que tem marcas lá, ou em outdoors. O que você acha sobre isso, né? Nesse sentido, apesar que muitos agora estão sendo outdoors digitais, né? Mas você acha que ainda essa mídia offline faz sentido para as empresas hoje? Só faz sentido talvez para uma região que é do interior, que o pessoal utiliza mais esse tipo de comunicação. O que você acha? Antes disso, eu quero só te defender. A empresa precisa dessa pessoa que puxa a produtividade, mesmo que no improviso. Então, tem que ter essa briga, tá? Que bom. Essa briga é normal. É uma briga boa, Tainá. Essa briga tem que existir de alguém que quer postar porque quer aproveitar o timing das coisas, enquanto alguém defende a identidade e o profissionalismo do post. Tem que ter. E a gente está perdendo com o tempo essa naturalidade e espontaneidade das coisas. E a gente não pode perder totalmente. É importante porque é ali que mora a essência das pessoas. Então, eu estou falando gravado para a Tainá que essa briga tem que existir. Não quer dizer que ela não está certa em dizer, cara, mas aqui tu se passasse, né? Aqui foi demais. Tem até um texto que ver. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, é igual numa sociedade em que tem aquela pessoa que é impulsiva, que age, que abre caminho, que conversa com as pessoas, que articula, e alguém que é mais metódico, que pensa um pouco mais, que tende a centralizar, tende a querer que seja exatamente do jeito dela. É normal, é um casamento, uma sociedade empresarial, né? Então, é importante que tenha isso, não abre mão. Então, qualquer coisa, tu mostra esse meu corte para Tainá numa próxima vez. Mas, respondendo essa questão do offline, eu acho que, de novo, eu peço desculpa, mas depende, porque se a gente está falando, por exemplo, tu deu um bom ponto que é do outdoor, né? Um outdoor parte, sei lá, de R$9.000. Então, imagina o budget de uma empresa, né, o custo que ela está aprovisionando para ela achar razoável gastar R$9.000 com outdoor. Então, é para toda empresa?
Não quer dizer que uma empresa pequena que fatura 100 mil não possa botar um outdoor, mas eu acho uma loucura tremenda, porque se ela bota esse 9 mil num tráfego pago, ela tem um retorno sobre esse investimento muito maior. E quais outras mídias offline? Essa sinalização interna de vocês faz parte da construção de marca, tem que fazer. Eu quero, sei lá, TV, assessoria de imprensa, anúncio. Se tem verba, se a empresa já tem um custo de marketing aprovisionado e faz sentido essa onipresença para status, para uma apropriação de mercado, vai. Mas toma cuidado, porque hoje tem outras formas da gente fazer marketing, que a gente não pode evitar o digital, que são mais fáceis da gente medir o retorno. É por isso que foi tão fácil a gente abrir mão de BuzzDoor e Outdoor, porque passa por 400 mil pessoas. Não dá para o cara chutar que passa por 400 mil pessoas, né? Dá para ter uma ideia, mas assim, né? Ter certeza... Não existe métrica, né? Agora, um anúncio pago, o retorno, a metrificação é muito mais exata e às vezes mais eficiente, porque ao invés de tu botar um outdoor que parte daquelas pessoas é teu público e parte não, tu pode parametrizar aquele anúncio para aparecer para o teu público. Então... eu não estou dizendo que nós temos que matar o velho marketing, mas ele não é para tudo, né? E sai caro. É a mesma coisa assim, Georgina, enlouqueci, vou patrocinar o Figueirense. Pra quê? Né? O Figueirense é um time bom, né? O maior time da capital. Era meu sonho patrocinar, é o fracão, amiga. Então, assim, a pergunta é, pra que tu vai patrocinar? E aí mora uma coisa muito importante que a gente nem abordou aqui, que a gente tem que cuidar com o tamanho do nosso ego. Porque, às vezes, as decisões são tomadas por vaidade e não por estratégia. Eu sou assim. Eu já pesquisei tudo, já pesquisei o BuzzDoor, já pesquisei no Shopping Continente, já pesquisei naquele outdoor lá em Floripa, esqueci o... Tem o rooftop lá. O painel, né? O painelzão. Eu pesquiso. Tu já quer estar lá 30 segundos Times Square. Basicamente isso. Eu sou quase que o tarado de ficar pesquisando coisa de marketing para ver se vale a pena colocar a Sigmativa lá. E é bem assim, né? Que às vezes a gente se empolga e às vezes é puro ego. Que legal que tu tem essa percepção que, putz, eu acho que era só ego, mas eu tava emocionado, queria muito que a Sigmativa aparecesse lá. E eu volto a dizer, a empresa precisa dessas pessoas meio malucas. Só que tem que ter alguém que segura, né? E tem que ter alguém que... Só que não pode ser só gente maluca, tem que ter a pessoa que puxa, né? Tem muitos clientes, perdão, desculpa, tem muitos clientes que preferem uma reunião comigo e com a Mari do que só comigo ou só com a Mari. Porque se for só com a Mari, corta, tramontina direta, né? Se for comigo, eu vou. Papear, vai dar certo, unidos venceremos, né? E daí, quando a gente vai junto, sempre eu vou lá, empolgo e a Mari corta. Eu empolgo e a Mari corta. Daí tem muita gente que prefere, tem que estar vocês na reunião, senão a gente nem vai. É bem como tu falou, tem que ter os dois tem que ter a dualidade, né? Isso é muito a bom. Pessoa que traz autenticidade e a pessoa que quer jogar pro mundo. Não, mas faz parte. Até ainda nessa questão do marketing tradicional ou não, eu falo da vaidade, mas é porque é normal, todo mundo tem uma vaidade, né? Todo mundo tem um ego aí, né? O difícil é a gente abrir mão para crescer, porque quando a gente bota mais pessoas para dentro, a gente tem que deixar o ego de lado. A gente não tem que querer a nossa assinatura em tudo que é feito. Vai ser outras pessoas fazendo esse trabalho que a gente tem que garantir que elas façam tão bem, ou pelo menos o máximo bem quanto a gente faria se fosse a gente fazendo, né? E nessa escolha do que fazer para aparecer mais, para construir marca, sempre tem em mente isso. Qual é o retorno? Qual é o meu objetivo com isso? Quando a gente faz uma pergunta fortalecedora de qual é o meu objetivo com esse anúncio, com esse BuzzDoor e tal, a gente percebe que às vezes a nossa resposta fica meio vexatória, assim, tipo, que eu só quero que a marca circule. Daí não dá muito pra te defender. Ou tu tem dinheiro pra queimar que ela fique circulando. Meu Deus, se tu tem dinheiro pra queimar, me faz um Pix, então, vai ficar mais fácil. Mas o mesmo a gente pode refletir nas redes sociais. Quantas vezes a gente faz um post pensando, tem que viralizar. Mas se o post tivesse 20 visualizações e viesse um cliente dele, não era um bom objetivo? Sim. Com certeza. Então, assim, se vocês quisessem viralizar, faz dancinha, faz as trends, vai engajar, que é assunto que tá em alta, né? Vai dar certo. Mas vai trazer o que querem, que é a receita? A gente tem que cuidar. Tem
Agora até nem tanto, parece que a galera tá mais consciente, mas antigamente vinha muita gente falar comigo assim, Georgina, eu quero fazer um projeto que eu quero bombar no Instagram, eu quero bombar. E aí eu pergunto, mas é a conta bancária? Não tem problema, então é só um Instagram? Não, você, tá, então importa mesmo ficar famoso ou ficar rico? Aí às vezes a pessoa diz, eu queria os dois. Não dá pra ser os dois? Então vamos ser meio termo, né? Mas no duro, a pergunta é mais importante que a resposta. Porque a pessoa fala que bombar é uma resposta. Mas qual é a pergunta? O que eu quero? Eu quero faturamento? Eu quero ganhar reconhecimento de marca? Eu quero que a minha marca chegue antes? Aí a gente consegue respostas mais fortalecedoras, né? É muito difícil a gente vai conseguir atingir duas coisas no mesmo post, vamos dizer assim. Eu vou conseguir um monte de seguidores e um monte de possíveis clientes. Dificilmente a gente consegue isso, né? É bem como tu comentou, às vezes a gente faz um post sem... Bom, tudo deve ser com intenção, né? Com estratégia. Mas um pouco mais despretensioso. Isso, vamos dizer assim. E daí traz um cliente e outro que do nada trouxe, né? A gente viveu isso, né? A gente tava... Sim. No último mês a gente fez 2 posts que foram bem bacanas, que a gente nunca tinha visto e vivido isso. Então a gente recebeu quase 10 mil novos seguidores aí em menos de 20 dias, né? Não, mais ou menos 20, 30 dias. Cara, era quase 1.000 novos seguidores por dia. E que maravilha. A gente tava quase louco. Assim, o que a gente faz? A gente ia buscando, tentar entender o que a gente fazia, né? Como que eu vou replicar isso? Exato. E aí vem a pergunta, tá, mas agora o próximo tem que render tão bem quanto esse. Lascou pra Tainá. Tainá tá lascada agora. Mas aí eu tive o entendimento de dizer, calma, nada, não é bem por aí, né? A gente conseguiu com esse, ok. Temos que ir bem num próximo, tudo bem. A gente vai estudar mais sobre. Tem que testar, né? Exatamente. Foi o tema, foi o formato, foi o horário, foi o dia, né? E é bem isso. Esse dia eu estava num evento lá em São Paulo e estava um rapaz do marketing que atuou na G4. E ele falou que ele estava com um post estratégico para ser lançado. Ele fez aquele post com a camiseta branca. Não aconteceu nada. Ele assim, não, mas esse post era para dar certo, tinha que dar certo. Ele foi lá e trocou a cor da camiseta. Ele fez o mesmo vídeo com a camiseta azul. E a camiseta azul bombou. O vídeo com a camiseta era o mesmo vídeo. Meu Deus, a cabeça da Tainá agora disse, pronto, qual que eu vou ter que gravar de novo? Ah, meu Deus. Agora ela vai começar a olhar para as minhas Isso é muito engraçado, né? A percepção da pessoa, só talvez a cor da camiseta chamou a atenção da pessoa que aquele vídeo bombou. Mas aí volta para isso, né? Foi o dia da semana? Foi o horário? Teve uma aceitação mais rápida no começo e isso deu mais sugestão para outros assistirem. Tem tantas coisas, cara. Não sei se dá para afirmar que é só a cor da camiseta, sabe? Pode ser? Pode ser. Mas pode ser que não foi. Ele afirmou pra gente que foi a cor da camiseta. Ele deixou isso muito claro e aí ficou todo mundo surpreso. Bom, assim, a partir de agora, se fosse tu, fazia post com a camiseta azul, né? Eu fiz um com terno azul essa semana, não bombou? Não bombou, não. Azul é que o azul não combina. Se for branco e preto, daí... Figueirense. Meu Deus. Tá. Ai, meu Deus. Entendi. Eu fui bem no exemplo certo mesmo. Eu conheço o meu público. O que importa é ter saúde, né? O que importa é ter saúde. Cardíaca, principalmente para segurar, né? É verdade. São muitas emoções. Tá sofrido ser torcedor de qualquer time aqui. É engraçado que a gente... Como é que implanta nos filhos? A gente foi eu e os dois. Aí eles foram super empolgados, né? Chegou lá, o Figueirense empatou no finalzinho lá, a gente tava todo empolgado, vitória e empatou no final. Daí eles vieram todos animados para casa. Não vamos torcer mais pro Figueirense, o Figueirense é muito ruim. Daí agora joga fora de casa, do nada ganha. Quando a gente vai, ele não ganha. Mas olha que o próprio futebol, ele traz uma metáfora para isso que a gente está falando, né? Porque muitas vezes a gente tem esse ímpeto de ficar famoso rápido ou de performar rápido, de ganhar seguidor rápido, e a gente esquece que a rede social, assim como o marketing, a construção de marca, vai ter jogo que a gente vai ganhar, e vai ter jogo que a gente vai perder. Exato. E não é sobre a partida, é sobre o campeonato. Então, se a gente tiver uma visão de tiro de 100 metros, dificilmente vai ter um resultado bom. Agora, se a gente tiver uma visão de maratona, ter uma visão comprida, olhar o Brasileirão inteiro... Não, tudo bem, aqui perdeu, mas no todo a gente não vai ser rebaixado, né? É isso. Então, essa defesa do nosso território ou essa apropriação de território de marca tem muito disso. Vamos testar coisas, vamos participar de evento, vamos
testar fazer isso. E algumas coisas vão dar certo, e outras coisas vão dar certo por um tempo, depois não vai dar mais. Então, até a Porque forma... tudo muda, né? É tudo transitório. E o mais bacana, eu acho que dessa nossa conversa, que eu já aprendi aqui, que eu vou levar para a vida, é que do marketing, a gente está falando tudo é estratégia e tudo é gestão. Né? Eu, como querendo, meio louco, querer resolver tudo na mesma hora, mas tudo que a gente conversou com a Georgina trouxe para a gente aqui é que, né, a gente já tem mudado esse caminho desde que a Mari assumiu um pouco mais o marketing, de tudo ser intencional. Mas, mais do que nunca, está se provando que sim, que realmente a gente tem que ter estratégia, tem que ter a gestão de todas essas informações para que a gente possa alcançar os nossos objetivos, e seja no marketing, seja em qualquer ponto da nossa empresa, né? Eu acho que é o mais importante. O que eu vou falar agora, né? Desse, né? Que eu vou falar agora? Desse. Eu brinquei semana passada com uma equipe de vendas internas que eu estava treinando, falando assim, ó, gente, se vocês fossem viajar para a Europa daqui a 1 mês, o que vocês iam fazer? Não que a gente ia pesquisar, que a gente ia se preparar para montar o roteiro, eu tenho que decidir o que vai na mala, eu tenho que decidir quais são os meus looks, tem tudo isso. Super importante. Então tá, beleza. Por que a gente se planeja tanto quando é uma coisa assim importante para nós, que é a viagem, e para nossa empresa não é da mesma forma? A gente age meio... depois lá a gente vê, não, eu vou fazer qualquer coisa... Então tem... Tu gosta de viajar assim, meu benzinho? De meio bagunçado? Eu sinto que eu tô em tópicos sensíveis aqui. Mas é só um exemplo para elucidar o que tu falou. Que para muitas coisas a gente é muito estratégico para aproveitar o melhor que a gente pode daquele momento, como é o caso da viagem, e para outros, por que não? Por que o danado do marketing fica sempre reativo? Exato. Né? Então, gente... Vamos fazer um movimento aí de cuidar do marketing, porque ele nada tem de dano colateral. Ele é estratégico para o negócio, né? Tem que ter um olhar estratégico para ele. Exatamente. E tu falou tudo nesse teu resumo aí de fechamento, que é o nosso melhor corte do podcast todo. Nos mostra que é de fato isso. Não é só postar. Mas o que eu quero com a postagem? Onde é que eu quero chegar? O que eu quero alcançar? Qual o objetivo no campeonato, né? Então, pra gente ficou muito claro esse aprendizado ouvindo, né, a sua aula de hoje para nós sobre marketing, branding, né, marca, que a gente tem sim que pensar nessa parte de forma estratégica. Tem que ter o cara que puxa o gancho da velocidade, mas não é só velocidade que ganha o campeonato. Não, constância tem também. Que saber pra onde chuta a bola. Também. Né? Então, Georgina, muitíssimo obrigado por esse bate-papo de hoje. Né? Grandes aprendizados sairão daqui, inclusive para nossa equipe interna de marketing. Para todos nós e para muita gente que está vendo também. Isso aí. Que a galera vai aproveitar muito esse bate-papo. Exatamente. Eu fico muito feliz e honrada de ser convidada para estar aqui com vocês. Especialmente honrada porque está no início do projeto, né? Tá, então, bem no comecinho. Muito especial, assim, de ter sido convidada. Acho que isso é fruto de uma parceria que a gente vem construindo de pouco a pouco e percebendo que os valores se compartilham, né? E muito dessa parceria que a gente vai fazendo com as pessoas é de compartilhar valores, né? Sim. Então, eu percebo muito isso. Queria agradecer, realmente. E por mim, a gente desliga o microfone e fala de marketing mais um tempão, porque eu adoro esse assunto infinito. É verdade. E é muito legal a gente entender que essa parceria está aqui porque veio do relacionamento. Né? Veio de buscarmos a mesma coisa, que é nos conectar com pessoas, que é aquilo que o marketing tem por trás também. Né? Então, é emocionante para a gente estar aqui também num projeto que eu queria ter começado há muito tempo, mas que foi agora, né? E a gente está aqui para aproveitar o máximo disso. A gente ama aprender com cada pessoa que senta à nossa frente para discutir sobre um assunto, e só gratidão aqui por esse papo de hoje. Muito obrigada a vocês. Fiquem de olho, porque apesar do café, a estratégia está na mesa. É isso aí.